Pieda decide depor a favor de Paulina no tribunal. Serrano recebe a visita de Osvaldo e informa que o julgamento de Paulina acontecerá em alguns dias, acrescentando que não pretende cobrar nada por considerar o caso extremamente simples. Paola pergunta a Elvira se conhece algum advogado e ela indica o Dr. Montesinos, que atua na clínica. Paola comenta que ele também cuida de alguns assuntos da família Bracho, mas acredita que será um golpe certeiro usá-lo a seu favor. Elvira fica intrigada e pergunta por que Paola precisa de um advogado, ao que ela responde que necessita de um representante de acusação. Nesse instante, Paulina entra no quarto. Serrano explica a Osvaldo que não gosta de tirar vantagem dos clientes e por isso vai devolver o cheque emitido em nome da esposa. Osvaldo se tranquiliza por Paulina não estar em apuros, mas Serrano revela que está apaixonado por ela. Enciumado, Osvaldo deixa claro que Paulina não é mulher para um simples passatempo, mas Serrano garante que pretende se casar com ela. Elvira e Paola repreendem Paulina por entrar sem avisar, lembrando que Paola não quer mais vê-la. Paulina se recusa a sair e decidida afirma que veio fazer Paola repensar sua decisão, revelando que está com um diário que pode arruinar a vida dela. Piedade comenta com os netos que no estado em que Paola se encontra, ninguém deveria ir ao tribunal, mas Carlos Daniel afirma que ela é capaz de qualquer coisa. Rodrigo sugere que Carlos Daniel finja aceitar as condições de Paola para depois desistir. No entanto, Carlos Daniel diz que Paola é astuta demais para acreditar apenas em palavras, reforçando que Paulina precisa revelar o paradeiro do diário. Piedade acredita que Paulina esconde o diário não apenas para proteger a irmã, mas também Carlos Daniel, pois o conteúdo é escandaloso. Mesmo assim, ela confia que Paulina sairá em liberdade. Carlos Daniel menciona que Serrano também afirma isso, mas confessa não entender o motivo de o renomado advogado defender Paulina, suspeitando que por trás disso haja outra pessoa envolvida. Osvaldo acha curioso que Serrano queira se casar com alguém envolvida em um escândalo. Serrano afirma que Paulina, além de bela, possui uma alma elevada e Osvaldo concorda, dizendo que ela merece um destino melhor. Serrano espera que isso não prejudique a amizade entre eles, mas Osvaldo garante o contrário, deseja que ele consiga fazer Paulina feliz como ela merece. Serrano afirma que aguardará a absolvição de Paulina para pedir sua mão, pois não condiciona sua defesa a esse desejo. Osvaldo torce para que Paulina possa corresponder a esse sentimento, embora tenha dúvidas. Serrano garante que se conseguir conquistá-la fará muito feliz. Paola pede para ficar a sós com Paulina e declara que são inimigas, perguntando o motivo da visita. Paulina acredita que a irmã está descontrolada e pede que repense, mas Paola insiste em retomar sua casa, garantindo que pode ajudar Carlos Daniel e os filhos. Paulina diz que ela não pode voltar para um lar onde todos a rejeitam, mas Paola afirma que as crianças a adoram e nem notarão a diferença, assegurando que sabe como reconquistar Carlos Daniel. Paulina afirma que Carlos Daniel não é mais o mesmo homem e Paola pergunta se é porque agora ele gosta de Paulina, mas ela responde que não é como a irmã. Paulina promete que se Paola ficar paraplégica cuidará dela, mas pede que deixe os Brachos em paz. Paola, no entanto, não aceita viver uma vida solitária, sem amor e sem carícias. Paulina questiona se ela realmente acredita que Carlos Daniel voltaria para ela mesmo nessas condições, e Paola não vê problema, já que ele é seu marido. Acrescenta que Carlos Daniel é bonito e elegante, mas evita elogiar, pois Paulina está apaixonada por ele. Paulina admite que ama Carlos Daniel, mas de forma muito diferente da irmã. Piedade mantém sua fé nas atitudes de Paulina, enquanto Carlos Daniel teme que se ela não apresentar o diário no julgamento, Serrano não consiga ajudá-la. Rodrigo lembra que Paulina não é idiota e agora possui 2 milhões de dólares, o que a impediria de querer ficar presa, mas Piedade discorda e afirma que Paulina não dá importância ao dinheiro. Carlos Daniel acredita que se Paulina insistir em proteger a irmã, acabará condenada por muitos anos. Piedade garante que Deus não permitirá isso, mas Carlos Daniel retruca dizendo que Deus ajuda quem se ajuda e que se Paulina quiser se autodestruir, nem ele poderá impedir. Paulina assegura a Paola que Carlos Daniel não aceitará suas exigências, mas ela pede que o convença de que fala sério. Paulina lembra que no diário Paola fala de diversos amantes, mas Paola sugere que Paulina apresente no tribunal, achando que isso tornaria o julgamento mais interessante. Paulina argumenta que com isso sua imagem seria manchada e também a da família que lhe deu um sobrenome. Paola acusa Paulina de se apropriar desse sobrenome. Paulina promete não revelar o diário caso a irmã repense suas atitudes, mas Paola não se importa e destaca que o nome dos Brachos será arrastado na lama. Por isso insiste para que Paulina convença Carlos Daniel a aceitá-la de volta, pois foi o que a usurpadora lhe tirou durante um ano.
Paulina afirma que não roubou nada, mas Paola aperta com força o braço da irmã e ameaça dizer que foi coagida por ela a ceder seu lugar. Em seguida, ordena que Paulina vá embora e reforça que são inimigas, mas Paulina afirma que nunca será sua inimiga e diz que vai orar por ela. Por outro lado, Paola promete mandar Paulina para o inferno e a chama de ladra de lares. Mais tarde, Elvira aparece com o contato do Dr. Montesinos. Leandro impede Abigail de voltar ao trabalho por um tempo para que possa se restabelecer e comenta que não seria prudente Viviana voltar à fábrica, pois Willy poderia aparecer e afirma que seria capaz de matá-lo. Viviana chega e cumprimenta Leandro. Em Monte Rei, Fabiola aconselha Luciano a não se envolver nos assuntos das gêmeas, mas ele responde que desde o casamento tornou-se um homem diferente e nunca se perdoaria se Paulina fosse condenada. Além disso, teme que Deus o castigue por meio da filha que está para nascer. Fabiola teme que o marido se comprometa com o caso, mas Luciano afirma que seu único deslize foi ter exigido o dinheiro de Carlos Daniel. Ela então sugere que ele escreva uma carta para Paulina. Em Cancún, Célia visita Filó enquanto vem no jornal sobre o julgamento de Paulina. Filó planeja viajar com Célia para a capital depois de amanhã para acompanhar Paulina de perto e afirma que ambas podem apoiá-la no tribunal. O Dr. Montesinos estranha o telefonema de Paola, que solicita seus serviços jurídicos. Carlos Daniel convoca os empregados no quarto de Paola para procurarem o diário e todos começam a revistar cada canto. Montesinos agenda uma visita com Paola para 3 da tarde. Ao encerrar a ligação, ela afirma que o julgamento da irmã será um verdadeiro espetáculo. Luciano pensa que seria melhor viajar de imediato para a capital. Leandro se prepara para sair, mas Viviana insiste que ele fique mais um pouco. Ele concorda e Viviana avisa que vai estender algumas roupas e volta logo para continuar a conversa. Abigail garante a Leandro que Viviana está apaixonada por ele e não quer mais saber de Willy. Irritado, Leandro lembra que Viviana deseja que Willy se divorcie para que possam se casar, mas Abigail revela que elas vão retirar a denúncia contra Willy para não manter qualquer vínculo com ele, o que deixa Leandro aliviado. Apesar de toda a busca, o diário de Paola continua desaparecido. Piedade sugere que Paulina possa ter retirado o diário da casa, mas Carlos Daniel diz que não faz ideia de onde ele possa estar, já que não conhece ninguém próximo de Paulina e teme que se não for encontrado, ela estará perdida. Leandro admite a Viviana que ainda nutre sentimentos por ela, mas acaba discutindo. Viviana declara que não quer que ele vá embora e Abigail sugere que ela prepare um café. Viviana avisa que vai até a vizinha buscar um pouco e afirma que se Leandro for embora, ela nunca mais voltará a falar com ele. Abigail explica a Leandro que não está pedindo que ele se case com uma mulher desonrada, mas implora que ele a ampare dentro do possível. Leandro garante que se for verdade que Viviana mudou e tem sentimentos por ele, então se casará com ela. Paola se faz de vítima diante de Montesinos e afirma que foi vítima de um plano da irmã. Indignado, ele acredita que Paulina recusou sua defesa por se sentir culpada e repreende Paola por ter aceitado a troca. Paola afirma que entendeu a situação da usurpadora, que trabalhava como empregada em um clube, e diz que Paulina tinha inveja dela, além de tê-la ameaçado de morte. Ela alega que tentou mostrar a Paulina o absurdo da situação, mas sem sucesso e foi obrigada a revelar toda a rotina da casa e os detalhes da família. O advogado questiona por que Paola não acionou a polícia quando Paulina chegou à capital e ela responde que temia que a irmã tivesse cúmplices. Ela acrescenta que não contou nada à família com receio de não acreditarem, mas agora garante que só deseja voltar para o seu marido e filhos. Montesinos informa que precisará conversar com Carlos Daniel, deixando Paola sem reação. Carlos Daniel lamenta não ter conhecido Paulina antes de Paola e Lalinha o chama dizendo que Piedade o aguarda com as pessoas que cuidaram de Carlinhos. Enquanto isso, Moacir, Antônia e Isabel estão com Piedade, Lisete e Carlinhos, que agradece com carinho por todo o cuidado que recebeu. Carlos Daniel desce e cumprimenta a todos. Isabel explica que vieram agradecer, pois Antônia está de volta e Moacir reconhece que ela só está livre graças a eles. Carlos Daniel observa que Antônia teve sorte, pois poderia ter entregue Carlinhos sem dificuldades. Antônia admite que é burra e comete erros, mas garante que não deseja mais conseguir dinheiro sem trabalhar honestamente. Piedade espera que ela tenha aprendido a lição e Antônia comenta que Isabel também precisa aprender a não pegar qualquer criança perdida, pois isso só complica a situação. Moacir pede que as duas não briguem e Piedade elogia a atitude de Isabel, dizendo que a família Bratio será eternamente grata a ela e se coloca à disposição para o que for necessário. Piedade e Isabel se abraçam com emoção. Paola consegue convencer o advogado de que não é conveniente conversar com Carlos Daniel, já que ele está do lado de Paulina.
Montesinos garante que mesmo com o tempo apertado vai se empenhar totalmente nessa defesa. Na fábrica, Carlos Daniel está inquieto com a proximidade do julgamento de Paulina, que acontecerá no dia seguinte. Rodrigo tenta acalmá-lo, lembrando que ele fez o possível por Paulina e que agora é ela quem deve conduzir o próprio caminho. Carlos Daniel comenta que seria melhor se Paola estivesse totalmente recuperada. Diz que ela foi chamada para testemunhar no tribunal e que Carlinhos, ao ver as duas juntas, terá que decidir qual realmente ama. Leandro conta a Rodrigo que decidiu se casar com Viviana. O diretor chama Paulina em sua sala e ela informa que Eulália já retornou ao trabalho. Pinha lamenta a saída precoce de Paulina, mas ela acredita que será condenada. O diretor, porém, acha que ela será absolvida e, se não for, pede desculpas e diz que ela poderá continuar atuando na enfermaria ou escolher outro setor. Ele comenta que, apesar dos recursos limitados, deseja que sua gestão seja lembrada de forma positiva por ela. Paulina responde que, se ele estiver sendo sincero, parabeniza. Diz ainda que, se acabar condenada, terão outra conversa, pois o presídio precisa de mudanças urgentes. O diretor concorda, mas tem a sensação de que ela será libertada. Paulina afirma que tudo depende do julgamento da consciência de alguém, mas admite que às vezes a consciência pode ser frágil. Carlos Daniel revela a Serrano que Paulina retirou o diário de seu quarto e não quer entregá-lo. Serrano convida Carlos Daniel para visitarem Paulina e avisa que no caminho vai relatar tudo o que Paola fez para prejudicar a irmã. Rodrigo pergunta se Leandro pretende mesmo se casar com Viviana, mesmo ela estando desonrada, e Leandro responde que, sendo sua mulher, todos deverão respeitá-la. Rodrigo acha que Verônica ficará desapontada, mas Leandro garante que ela foi a única que o enxergou por completo, até mais do que ele mesmo. Leandro diz ainda que após o casamento vai se mudar com Viviana para outra cidade. Rodrigo ressalta que a presença dele é importante na fábrica e sugere que ele assuma o cargo de representante de vendas no interior. Leandro gosta da ideia e Rodrigo pede um tempo para pensar. Brígida comenta com Lourdes que Serrano não voltou a ligar e que Osvaldo vai se irritar ao descobrir que os recados do advogado não foram entregues. Lourdes acredita que, se agir de forma diferente, acabaria entregando Osvaldo a Paulina. Brígida afirma que Paulina não é a mulher que Lourdes imagina. Lourdes, por sua vez, reconhece que a bondade de Paulina a torna ainda mais perigosa, já que é isso que faz com que Osvaldo a admire e a siga. Brígida diz que, se Osvaldo realmente estivesse atrás de Paulina, ele já saberia sobre as ligações do advogado. Lourdes concorda, mas admite que sente medo de perdê-lo. Brígida aconselha que, se ela ama tanto o marido, deve evitar atitudes que o afastem. Nesse instante, Osvaldo chega e confirma que Brígida está certa. Paulina comunica a Eulália que seu julgamento começará no dia seguinte. Eulália confessa que sente sua ausência, mas prefere vê-la livre. Ricardo avisa que o advogado veio visitar Paulina. Paulina encontra-se com Serrano e Carlos Daniel. Serrano informa que Paola contratou um defensor e que ele provavelmente tentará adiar o julgamento para reunir provas contra Paulina e em favor de Paola. Paulina se surpreende ao descobrir que a irmã cumpriu a ameaça e Carlos Daniel revela que o advogado em questão é o Dr. Montesinos. Serrano incentiva Paulina a entregar o diário de Paola e ela repreende Carlos Daniel por ter revelado isso ao advogado. Serrano esclarece que, como representante legal dela, não deve haver segredos entre os dois e reforça que Paola não merece sacrifício algum nem consideração. Paulina insiste que a irmã está doente, mas Carlos Daniel argumenta que ela demonstra plena lucidez. Paulina, no entanto, questiona quem pode afirmar isso com certeza e Serrano garante que as atitudes dela deixam claro. Carlos Daniel diz que Serrano também considera absurdo esconder o diário. Osvaldo devolve o cheque que Lourdes havia oferecido para custear a defesa de Paulina e explica que ela encontrou um homem que acredita nela e está disposto a se casar com ela. Lourdes fica sem reação e Osvaldo propõe que vivam em paz. Brígida pergunta se o advogado conseguirá livrar Paulina. Osvaldo garante que, além de ser um dos melhores do país, ele está apaixonado por ela, o que aumenta ainda mais sua determinação. Lourdes comenta com Brígida que Osvaldo está com ciúmes do advogado e Brígida responde que ele está tentando oferecer tranquilidade, mas Lourdes admite que o que deseja é o amor dele. Após fazer exames, Viviana conta a Abigail que não está grávida e confessa que percebeu que gosta de fato de Leandro, embora saiba que ele dificilmente aceitará casar-se com ela. Paulina continua firme em sua decisão de não entregar o diário de Paola, pois sente vergonha só de imaginar que os outros descubram até onde sua irmã foi capaz de chegar. Serrano argumenta que a vergonha recairá unicamente sobre Paola, mas Paulina se preocupa com o nome da família Bracho. Carlos Daniel insiste que neste momento a família não é prioridade, mas Paulina permanece irredutível. Carlos Daniel tenta convencê-la de que Paola não sentirá remorso, mas Paulina não cede. Rodrigo comenta com Verônica que Leandro deixará a fábrica para se casar com Viviana.
Verônica compreende que Leandro se aproximou dela por despeito. Rodrigo acredita que Leandro será infeliz ao lado de Viviana, mas Verônica torce para que ela mude. Verônica assegura que não está magoada nem ofendida e diz que está satisfeita com o rumo que as coisas tomaram. Rodrigo lamenta a perda de um excelente profissional, mas Verônica ressalta que com Leandro por perto sempre existirá o risco de um confronto com Willy. Rodrigo pergunta a opinião dela sobre o julgamento de Paulina e Verônica responde que tem fé de que ela será absolvida. Rodrigo se incomoda com a chegada de Luciano. Luciano pede para conversar com Rodrigo em particular e Verônica se retira. Rodrigo quer saber se ele está atrás de mais dinheiro, mas Luciano surpreende ao afirmar que veio salvar Paulina da prisão, deixando Rodrigo atônito. Paulina se surpreende com a visita de Osvaldo, que se oferece para ajudá-la incondicionalmente, pede perdão por tudo e declara estar arrependido, mas ela o manda embora. Rodrigo não acredita em Luciano e diz que não darão mais nenhum centavo a ele, mas Luciano garante que não foi atrás de dinheiro, conta que está trabalhando e pretende devolver aos poucos tudo o que recebeu. Rodrigo pergunta se ele está falando sério e Luciano revela que mudou, se casou e com a chegada da filha quer se tornar um novo homem. Rodrigo questiona de que forma ele pretende ajudar Paulina e Luciano informa que vai depor a favor dela. Osvaldo avisa Paulina que retornará até que ela aceite ouvi-lo, mas ela se retira. Rodrigo afirma a Luciano que é melhor não tentar falar com Paulina, pois ela pode rejeitar sua ajuda. Conta ainda que Paola está numa cadeira de rodas, mas continua causando o maior dano possível. Carlos Daniel comenta com piedade que felizmente Serrano permaneceu no caso de Paulina, diferente de Montesinos, que abandonou a defesa e agora foi contratado por Paola para acusar a irmã. Piedade declara que Paola não merece perdão. Rodrigo liga para Carlos Daniel, avisando que está com uma testemunha importante a favor de Paulina e pede que ele vá à fábrica. Piedade pede que Carlos Daniel vá imediatamente. Enquanto isso, Osvaldo permanece na sala de visitas relembrando momentos do passado ao lado de Paulina. O diretor informa a ela que Osvaldo não irá embora sem vê-la. Paulina exige que o retirem à força, mas o diretor explica que isso não será possível, pois ele trouxe uma autorização superior. Mesmo assim, Paulina se recusa a recebê-lo. Carlos Daniel se enfurece ao encontrar Luciano no escritório. Luciano garante que veio prestar depoimento a favor de Paulina, pois testemunhou quando Paola a obrigou a assumir seu lugar. Desconfiado, Carlos Daniel pergunta o que ele espera em troca e Luciano explica que quer apenas aliviar a própria consciência, afirma ainda que pretende devolver, mesmo que aos poucos, todo o dinheiro que recebeu. Carlos Daniel questiona como pode confiar nele e Rodrigo lembra que o julgamento é no dia seguinte, por isso sugere que levem Luciano até Serrano para incluí-lo como testemunha e os três partem imediatamente.